Valéria Vaccário está aqui, é pedagoga, psicopedagoga, entende tudo a respeito do universo das crianças. E a gente vai falar a respeito desse mundo que as crianças criam. Porque assim, eu estava até conversando com a Valéria, né? As crianças, elas criam um mundo de fantasia. Os pais também criam um mundo de fantasia com os filhos, com alguns exemplos que a gente vai dar já já. Será que isso tudo é saudável na vida da criança ou não? Para começar o assunto, você vai ver agora o Boletim de Saúde de hoje que fala a respeito desse mundo irreal das crianças. Olha aí. O processo de crescimento e maturidade não é nada fácil para uma criança. Pouco a pouco, ela terá que se confrontar com o mundo e se relacionar com os demais. Com todas essas mudanças, as crianças sentem necessidade de um mundo interior que lhes ofereça proteção e possa se transformar em um refúgio para elas. Quando a criança brinca de imaginar, ela inventa e transforma. Isto porque a fantasia é, para ela, um modo de aprender. Com a imaginação, ela cria situações novas e se põe dentro delas, como num jogo de faz de conta. Esta é a maneira de viver uma grande variedade de experiências, poder se transformar em mamãe, em um professor ou em qualquer outra coisa. Mas os pais precisam manter vigilância para intervir no momento oportuno, de modo a poderem separar seu pensamento racional da sua imaginação e irem assimilando a realidade tal como é. Saiba mais sobre esse tema a partir de agora no Vitrine Revista. Se desde o princípio a realidade de uma criança está recheada apenas por fantasias, será que vai aceitar naturalmente o mundo real que vai reservar o futuro para ela? Valéria Vaccário está aqui, vai nos ajudar. Valéria, esse mundo de fantasia que a criança cria, e a gente sabe que muitas crianças têm um amiguinho imaginário, né? Brinca com os seus bonecos, as suas bonecas, os seus brinquedos. Isso tudo é saudável para a criança? Isso tudo é saudável, faz parte do desenvolvimento humano, é característica de todos nós, na verdade. Então, viver essa fantasia, vamos dizer, é uma maneira da criança que chegou nesse mundo tentar explicar o próprio mundo. Então, ela se fantasia, ela cria fantasias, ela tem um amiguinho imaginário para conviver. Muitos pais que estão assistindo vão dizer que viveram isso dentro das suas casas, né? Uhum. E é uma maneira dessa criança começar a interagir com o mundo. E ela vai, pouco a pouco, chegando à realidade desse mundo, como você colocou. Então, ela elabora tudo isso na dramática, na fantasia, através do jogo simbólico, para se aproximar cada vez mais da realidade. Algumas pessoas falam que é ruim a criança ter um amigo imaginário, porque daí ela se isolaria do convívio com outros amiguinhos. Qual que é a tua opinião a respeito? Na verdade, segundo alguns estudos, uma faixa etária até os 6, 5 anos, seria bastante natural que essa criança apresentasse um amigo imaginário. É muito natural e tranquilo. Apenas pode começar a ser preocupante se a criança prefere não estar no grupo da festa infantil, por exemplo, brincando e interagindo, e prefere estar sozinha porque ela alega que está com um amiguinho imaginário. Quando você começa a perceber essa situação de que a criança está no isolamento, ou que ela começa a responder coisas que são colocadas para ela, dizendo, foi o meu amigo, né, fulano. Foi porque eu estava com ele. Então aí começa a ficar preocupante. Mas antes dos 5 anos isso é bem tranquilo. Depois dos 6, o pai tem que se preocupar. Depois dos 6, os pais começam a observar, né? E vamos fazer um link aí com a realidade, né? Aproximando ele do grupo, às vezes uma timidez exagerada, né? Às vezes um pouquinho de... está um pouquinho deslocado do grupo escolar ou do grupo do prédio, né? E tudo. Então vamos tentar fazer atividades que essa criança venha a ser querida pelo grupo, chame a atenção do grupo para ela se sentir inclusa. E aí tudo ser superado tranquilo. Aí tem um desenho, a gente vai mostrar agora o trecho de um desenho sugerido pela Valéria Vaccário, que é o desenho Charlie e Lola. As crianças todas conhecem, eu nunca tinha ouvido falar desse desenho, confesso. Mas o amigo imaginário da Lola chama Soren Lorenson, né? Vamos ver, assiste aí comigo. Olha, Charlie, olha o que a mamãe comprou pra mim, uma caixa de brinquedos. Essa é a minha irmãzinha Lola. Ela é pequena e muito engraçada. Vamos, Charlie, vem brincar comigo. Mas você sabe que eu vou ao centro esportivo com Marvin daqui a pouco. Oh, Charlie, por favor, brinca. Só por um tempinho. Mas a mamãe te comprou essa caixa pra você brincar sozinha. Tá legal. Mas se você se sentir sozinha, você pode brincar com Soren Lawrence. Tá. Soren Lawrence é o amigo imaginário da Lola. Ninguém mais pode vê-lo, a não ser ela.
O que será que o Charlie está fazendo? Não tenho ninguém para brincar comigo. Nenhuma única pessoa. Ah, o Soren Lawrence! Oi, Lola. Oi, Soren Lawrence! A gente pode brincar agora, não pode? Sim, podemos absolutamente! Porquinho divertido! Porquinho divertido! Cadê você? Ele está ali! Valéria, fala o que você falou pra mim, a gente assistindo aqui. Observe como o cartunista, né, o desenhista, foi tão inteligente de nos mostrar. O maior desejo dela era estar com o irmão brincando, mas o irmão tem uma vida social diferente pela faixa etária diferente. O desenho do amigo imaginário, ele vem representando a figura do irmão. Entendi. Então eu transporto o meu desejo, né? Eu consigo resolver minha dramática. Eu precisava de uma companhia, então eu imagino que o meu amigo Soren Lawrence representa o meu irmão. Mas no caso, casais que têm um único filho e o filho tem um amigo imaginário, significa que seria bom ter um outro filho por conta disso? Não necessariamente, a criança pequena gosta muito de companhia, né? Muito mesmo de companhia. Então ela pode criar esse momento mesmo sendo filha única, porque se sente fora do ambiente da escolinha, ou então assim, fora dos primos que estavam na casa da avó naquele dia, e talvez está no apartamento ali e está sozinha naquele momento, então ela está brincando com a amiga dela de boneca, ou jogando bola com o coleguinha, pode Não acontecer. tem importância, então, a criança ter um amiguinho imaginário. Não, problema nenhum nessa faixa de idade. Até 6 tranquilo. anos. Até 6. Depois, Isso. procura... Aí depois a gente vai ver a socialização dessa criança que precisa acontecer. Tá, agora então vamos mudar o foco. Agora, o pai e a mãe criando um mundo de fantasia na criança. Por exemplo, numa situação negativa, o vô, a avó, vamos supor que o vovô morreu. E daí, como dizer para a criança que o vovô morreu? A maioria dos pais falam assim, a vovó virou uma estrelinha, agora, uma estrelinha linda, agora a vovó, ela tá lá no céu, é aquela estrelinha lá. Esse mundo criado para a criança de fantasia é bom ou ruim? Então, vamos dizer assim, que dependendo da formação desta família, a vovó virou uma estrelinha, o vovô virou uma estrelinha, está lá olhando por nós, né? Então, nós vamos perceber que a criança aceita essa ideia muitas vezes e o pai e a mãe acham isso muito mais fácil do que dizer para a criança de pouca idade, né? Da morte. O conceito de morte é uma coisa bastante complexa para a criança formar. O que acontece com a criança muito pequena é assim, eu vejo, a pessoa existe, eu não vejo mais aonde está a pessoa, ela sumiu, né? Então, eu respondo assim. Mas o ideal é que com o passar da idade, a gente vá trazendo próximo da criança esse conceito de morte. Da estrelinha que cuida de nós, que isso é bom no início, pode ser uma opção de casais que queiram fazer isso, mas dizendo assim, olha, a vovó não está mais aqui conosco porque a vovó morreu, né? Você lembra que a gente olhava a estrelinha lá do céu? Agora a gente pode ou fazer uma oração para ela, com que idade? ou representar, a partir dos 5 anos, 4 anos é tranquilo. Então, isso vai fazer uma transição, na verdade, para uma realidade mais concreta, mais dentro dos nossos conceitos mesmo. Uma fantasia pode ir até uns 5 anos de idade. Isso. Depois... Aí você vai tentar. substituindo, vai dizendo, né? Aí porque ela vai saber que a vovó da amiguinha morreu também na escola. Ela vai chegar Entendi. trazendo para você. Muitas vezes você vai se surpreender com ela transpondo esse limite, chegando na realidade até primeiro que você. Às vezes o pai e a mãe falam assim, né? Cuidado atravessar a rua, porque senão vem o bicho-papão e te pega. Né? Sempre tem um bicho-papão, tem a loira do banheiro, essas coisas que foram sendo contadas pra gente que às vezes gera até um trauma na fase adulta. Sim. Essa fantasia que às vezes o pai, na inocência, o pai e a mãe tentando corrigir, tentando ensinar a criança, acaba deixando a criança com medo. Então cria-se uma fantasia no intuito de educar, mas é uma fantasia muito ruim. Qual que é a tua opinião? Na verdade, isso deveria ser evitado, porque nós, vamos pegar o seu exemplo. Cuidado para não atravessar a rua, porque tem o bicho-papão lá do outro lado, o bicho vai te pegar. Então, por que não abaixar na altura da criança e dizer, olha o carro passando e passou correndo? Olha, imagina se você estivesse ali no meio da rua. Então, quando você for atravessar a rua, não solte a mão da mamãe. Só que isso demanda tempo, a gente tem que ter uma dedicação, mas isso é o ideal. Na verdade, porque não dizer para a criança assim, você não vai no quarto agora porque está escuro, né? Você vai projetando fobias nessa criança e que a gente não sabe, na verdade, como elas vão se desenrolar para a fase adulta. Então, vamos evitar isso e trabalhar dentro da realidade, porque eu preciso educar essa criança, mostrar para ela o mundo social, para onde ela veio, né? Tem um vídeo, inclusive, a gente estava até assistindo antes do programa começar, um vídeo rolando no WhatsApp e o vídeo mostra o pai
todos dando muita risada, o pai falando assim, vamos pra praia, filhinha. Ela, vamos. Mamãe que vai dirigindo. Ela cai, choro. Não, minha mãe dirigindo, não. Ou seja, o pai tentando, né, deixar a coisa engraçada, falando mostrando que a filha tem medo de ser conduzida de carro com a mãe. Reforçar um comportamento desse, Valéria, isso é muito ruim, não é? É muito ruim. Esse vídeo, né, a gente teve a oportunidade de ver, ele acaba trazendo uma questão sexista, né? A mulher que não dirige, a criança fica feliz quando é o pai que vai dirigir. Pode trazer um trauma para essa criança no momento quando ela for ser a condutora, for dirigir, etc. Uma fobia, uma coisa assim, a minha mãe não deu conta, não conseguiu. Alguma coisa deve ter acontecido anterior para começar essa brincadeira em família. Mas são brincadeiras que a gente deve evitar. Porque, no caso, vai só reforçando uma visão. Por exemplo, uma menina muito apegada ao pai. Ela começa a ter que visão da mãe? Se esse pai faz a mãe motivo de chacota, né? Estão todos rindo de que a mãe é tão péssima motorista que a criancinha chora e foge do carro, né? Então, esse tipo de brincadeira a gente deve evitar. Com certeza deve evitar. Porque daí você traz possibilidades de fobias negativas para um futuro, né? Outro exemplo, né, na hora do banho, muitas vezes o pai fala assim, vamos tomar banho. Ou a mãe fala, vamos tomar banho. Se não tomar banho, o bicho-papão à noite vem e te pega. Esse mundo de fantasia criado pelo pai, nesse caso? Ele é bem menos, vamos dizer assim, bem menos útil do que um outro mundo que ele podia usar na fantasia da criança pequena. Vamos pro banho, a criança tem ouvido seletivo, né? Se falar vamos pro shopping, ela corre, né? Se falar vamos pro banho, ela corre de você, né? Então, vamos pro banho, porque lá no banheiro eu tenho aquela banheirinha com o sabonete, que ele tá precisando de você, e nós vamos lá, e daí vamos brincar com ele, depois vamos guardar ele na casinha dele, que é a saboneteira. Então, assim, usar o simbólico da criança pequena para isso. E você já vai dizendo, vamos pro banho, e já vai levando ela pro banho. Que ela já vai indo, ela já vai brincando. Quando você viu, terminou o banho. Entendi. E foi uma coisa muito interessante. Agora, se você fizer isso, vamos pro banho, porque senão o bicho vai te pegar. Olha, de noite isso, de noite aquilo. Então, você está trabalhando com medo, né? Na verdade, o ideal seria você familiarizar a criança com essas situações que ela não gosta muito, né? Por exemplo, o banho, ou pôr uma roupa para sair, ou alguma coisa assim que ela quer ficar mais à vontade. Você vai, não, vamos pôr essa calça tão linda. Olha só, o botãozinho da calça vai entrar na casinha, né? E tudo, e vamos lá. Então, uma conversa que usa o imaginário da criança, se aproxima da criança, favorece com que ela te aceite as coisas que você precisa fazer e você não precisa intimidá-la, né? Às vezes o pai e a mãe, né, tenta corrigir, a criança na teimosia não aceita a correção e o pai, no momento de fúria, fala assim, se você não fizer, eu vou te largar aqui. Vou te deixar aqui sozinho. E às vezes até finge que está saindo, mas acaba voltando. Isso. Na verdade, são 2 exemplos dá pra gente extrair dessa sua fala. Punir a criança dessa forma não seria interessante. Sempre vamos optar por falar para a criança por que você tem que ir agora, por que acabou o tempo agora aqui, né? Porque a saída da festa infantil sempre é traumática, né? Se você tem 2 filhos, então você acha um, depois você não acha o outro, né? É assim. Aí um tá dentro da piscina de bolinha, você tenta tirar, então assim. Mas explicar, tem um momento, tem hora, tem que ir, tudo. Aí outro momento dessa fala, quando tem a birra, né? Aquela birra desmedida dentro do corredor do shopping, por exemplo. Deitou e está sapateando. Quanto mais você der plateia para aquela criança, quanto mais tempo você ficar ali, vamos, já te pedi, por favor, e tudo. Às vezes funciona muito bem esse mecanismo de virar as costas e sair. Porque daí a criança não tem aquela plateia que ela precisava tanto. Então ela olha e fala, minha mãe já está indo. E ela vai rapidinho atrás de você. Então são 2 momentos. Nessa questão da punição, no primeiro momento, seria melhor explicar. Acabou o tempo, né? O buffet vai fechar, a gente tem que ir, eu preciso entrar no carro agora, eu já terminei a compra, você não pode ficar no estacionamento, né? Brincando e correndo porque não dá. Então, finalizar. E tem esse outro momento, se ela fez uma birra daquelas bem que a gente conhece e não quer ter perto da gente, que todo mundo está olhando, não seja você para continuar sendo a plateia, né? Diga para ela, olha, você vai continuar chorando, mas eu já estou indo embora. E vou ficar te esperando lá na frente, se você resolver. E a criança normalmente resolve. E Samitiba fala muito sobre isso, que é um grande educador, e ele diz muito sobre isso, que a criança faz um pit stop com você, né? Ela vai lá, brinca, volta e fala, mãe, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, e vai para lá. Quando ela vem e faz essa birra estrondosa, quanto mais palco, plateia você der para ela, mais isso vai se estender. Então, ela precisa resolver isso dentro dela mesma. Então, para isso, você se retira e aí ela se equilibra. Eu posso concluir que a fantasia criada pela criança e a fantasia que o pai cria para a criança, sendo essas fantasias positivas, seriam boas para a criança na fase atual e também no futuro? Sim, elas são boas porque elas ajudam a criança a elaborar o seu futuro.
Elas, essas dramáticas, na verdade, que ela vive em si, elas ajudam a elaborar quem ela vai ser no futuro e que tipo de relacionamentos ela vai ter sociais quando adulta. É fato para todos os seres humanos, todos nós passamos por isso. E a fantasia negativa, como o próprio nome diz, é negativa, então não faça isso, tá, meu querido, minha querida? A Valéria Vaccari vai voltar, que a gente estava combinando, porque eu acho a Valéria fantástica, sou sua fã, acho você muito competente, inteligentíssima. A gente vai falar sobre a personalidade, o caráter que se forma nas crianças de 0 a 3 anos e depois nas crianças de 3 a 7 anos, 3 a 6 anos, né? Que dizem não, isso é fato, que o caráter se forma até os 6 anos de idade. Então a gente vai fracionar isso tudo para a gente entender e você poder cuidar melhor do seu filho, educar e interpretar cada fase deles, tá bom? Obrigada, Valéria. Adorei nosso papo. Muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Tchau, tchau.